Porque eu volto com essa pergunta: qual é a sensação de realizar um sonho? A minha é uma sensação de: o sonho não é mais meu, o sonho é de mais gente. E se ele é de mais gente, eu também não tenho domínio sobre ele, eu não tenho controle sobre ele. Quando a gente vem para um evento desse, as coisas acontecem. E esses são nomes de crianças que poderiam ser nomes das crianças das escolas de Mauá. Não são. Mas quantas vezes nós, professores, temos listas dessa maneira? Quantas vezes nós, na secretaria, vemos listas gigantes como essas? Só que a gente esquece que cada nome desse é uma história. E cada nome desse foi uma história com uma criança daqui, da rede municipal e da rede estadual, mas crianças que estudaram aqui no município. Eu fico me perguntando, o que essa criança sentiu, ou o que fez ela abraçar a Clara naquele momento? Por que a Solar estava tão engajada com os meninos? O que a Colorina ouviu de tão espantoso? O que a Ana Lúcia escutou também? Essas foram algumas histórias que nós trazemos aqui e nós optamos por contar para vocês. A gente tinha muitas dessas histórias, mas muitas mesmo nesses relatórios que eles preencheram. A gente precisou peneirar e trazer o que esses 11 artistas fizeram. Esses 11 artistas, a gente já sabe, eles atuaram em 5 escolas, certo? 59 turmas. A gente tinha expectativa de atender 1000 crianças. E se a gente atendesse 1000 crianças, a gente ia ficar muito feliz. E o que a gente conseguiu foi: a gente atendeu 1.310 crianças. Cada uma com um nome, cada uma com uma história, cada uma com uma vivência. E esses 11 artistas, com 30 horas, promoveram 253 horas e 30 minutos de visitas artísticas. A gente fala que o espetáculo do Palhaço Aprende é a aprendizagem. Foram 253 horas de espetáculo que a gente promoveu nessa cidade. Num diálogo entre cultura, educação e saúde emocional. A gente parte da cultura e vai para a educação, porque a gente é uma instituição cultural, a gente é artista por natureza, mas eu também sou educador. Tudo que eu fiz de arte sempre foi mais poderoso na educação. E se a gente olha para a cultura, os objetivos foram cumpridos. Nós formamos agentes culturais, nós construímos vínculos através da linguagem e a gente ampliou o acesso às políticas públicas. E principalmente levamos isso para as escolas públicas. Nós colaboramos com a educação, desenvolvendo a educação integral por meio da brincadeira e da arte, e isso está na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente também formou cidadão, a gente ajudou a formar cidadão com repertório cultural, empático, criativo, isso está na BNCC também. E formamos cidadãos com sintonia com uma escola democrática e inclusiva. E isso por quê? Nenhum palhaço entrou em sala de um professor que não queria. Em algumas escolas, nós tínhamos professores com medo de palhaço. E o que eu falei para essas professoras foi: se você não quiser, ele não entra na sua aula. Ele entra na aula de educação física, ele entra na aula de artes. E o que aconteceu é que os professores receberam os palhaços. E se eles não tivessem recebido, eles estavam no direito, porque professor também já recebe muita coisa, goela abaixo, e nós não queremos fazer isso. Assim como no hospital, a criança pode dizer não para o palhaço,
O professor e a criança também podem fazer isso na escola. Mas olha só, a gente seguindo aqui, a gente tem alguns registros legais, algumas falas que a gente levou para o caderno. Então, eu vou te ensinar com paciência porque você respeitou o meu jeito. Isso foi uma criança que primeiro não aceitou a visita do palhaço, a contato com o palhaço. Você está com cara de dúvida quando a criança faz isso, ela está reconhecendo linguagem não verbal. Depois, eu tinha medo, mas eu não tenho mais medo porque você é boazinha. Mais uma criança com medo de palhaço que foi respeitada. Eu consegui ler, você viu? Fora uma criança que foi levada para a lousa, né, Lúcia? E por ter conseguido, comemorou e foi aplaudida pelas outras crianças. Uma criança que tinha muita dificuldade. Eu sou ruim para aprender, mas você errou. E então eu resolvi tentar. E essa, uma menina com baixa visão, isolada na turma, a palhaça chegou, colocou as mãos, falou, ela não enxerga. Ela falou, mas tudo bem, ela vai fazer do jeito dela. Colocou a mão, a palhaça a menina fez atividade com a palhaça, e ela disse, você me viu e fez eles me verem também. Se a gente pensa no currículo municipal, a gente tem algumas articulações que a gente pode fazer também. Lê, se não estiver indo aí, passa para mim, tá? Primeiro a gente fala que a apropriação do conhecimento deve se dar por meio das atividades lúdicas. Os palhaços atuam como mediadores do letramento, principalmente nas aulas de língua portuguesa. Isso é coisa isso são coisas que estão presentes no currículo de Mauá, tá? Estímulo à curiosidade, à imaginação e ao pensamento crítico. Valorizar a diversidade. Nós temos no nosso grupo pessoas pretas, pessoas trans, pessoas não binárias. E todas essas pessoas estão na escola. Acesso a bens culturais e artes dentro da escola, é isso que a gente oferece. E o fortalecimento das competências socioemocionais, que é o coração do nosso trabalho, principalmente autoconfiança, empatia e cooperação, que foram coisas que a gente observou no relatório e que os palhaços perceberam que estavam desenvolvendo em sala de aula. Mas isso não significa que a gente está perfeito, que o nosso trabalho não precisa de ajustes, tá? Nós já identificamos onde nós precisamos melhorar. Mas uma coisa que a gente atingiu demais o objetivo no currículo de Mauá, que é promover memórias afetivas que apoiem as crianças em suas escolhas individuais e coletivas. Tudo isso são coisas que eu fui olhar depois, o currículo da cidade, quando a Geraldina me mandou, e aí eu consegui perceber essa relação. Mas por quê? Porque o nosso trabalho é uma brincadeira muito séria. Brincar é coisa séria. E quantas memórias a gente falou. Só que agora, quanto custou esse trabalho? Simples, gente, está no portal da transparência, mas eu vou avisar vocês, tá? Está no edital, mas eu vou avisar vocês, para isso eu tenho que contar uma história. Quanto custou? Eu fui fazer as contas, e eu fui ver, falei, beleza, fui olhar o edital era, 120 mil? Beleza. 120 mil reais, só que não era 120 mil. A minha esposa que está aí, que é presidente do instituto, que chegou atrasada porque estava dando aula, beijo amor, ela chegou e falou, amor, você viu o edital errado. Palhaço, né? O edital é de 20 mil. Eu falei, então, pera, 20 mil não, deixou. Aí eu falei, vamos me candidatar para o de 30 mil? Refiz o projeto, e aí sim, a gente chega a um projeto de 30 mil reais. Nós fizemos tudo isso, isso aqui que vocês estão vendo, com 30 mil reais.
11 artistas, 1.300 crianças, mais de 250 horas, com 30 horas de formação. Cultura, educação, e nós deixamos um legado. Que legado é esse? Em dia de visita, as crianças costumam faltar menos. As crianças falando, vocês deviam ver mais vezes, vocês viram cartas lá fora. Ela disse que foi dia de festa na escola, foi uma mãe falando. Que pena que vai acabar, é um projeto tão legal, foi uma mãe que disse quando encontrou a palhaça na festa junina. Não é que vai acabar, né? Mas a gente tem uma duração. Ajuda muito a minha filha a se expressar. E para uma das palhaças, a criança disse, você vai voltar. Eu tenho certeza. E aí eu peço para vocês, não deixem essa turma embora não. E como é que vocês não deixam essa turma embora? Apresente a gente para possíveis apoiadores. Se você conhece uma empresa que pode apoiar a gente da Lei Rouanet, apresenta a gente. Colabora mensalmente, nós temos uma campanha na nossa página do Instagram. Participe das nossas atividades e formações, então se a gente estiver dando algum curso, que estiver cobrando, é para reverter para o projeto. Divulgue a gente nas nossas redes sociais e espalha a nossa mensagem. Não deixa a Leca ir embora.